oficialmente, bom dia para todos. Que Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe no dia de hoje, agora e sempre. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da AD Japão em especial e os amigos aqui, né, que nos propiciaram a nova vinda para essa terra maravilhosa, que é a terra do sol nascente, a terra dos meus pais. Há 10 anos atrás nós estivemos aqui e foi assim uma alegria muito grande. Naquela oportunidade eu cheguei a trazer os meus pais. Meu pai na época tinha 85 anos, hoje ele tem 95. E depois de 75 anos de Japão, ele veio visitar pela primeira vez, né? Eles foram há 85 anos atrás, 10 anos atrás, 75 anos atrás, para o Brasil com a intenção de 3, 5 anos retornar para o Japão. E não conseguiram e 75 anos depois ele veio para cá. Então foi assim uma dupla alegria, não só de conhecer grupos espíritas aqui no Japão, como também de termos proporcionado, a família ter proporcionado essa alegria para o meu pai. Para minha mãe já tinha vindo diversas vezes, mas o meu pai não, né? Então foi assim um retorno bastante emocionante para mim. E a emoção sempre redobrada cada vez que eu venho a essa terra, que nós temos assim uma ligação espiritual. Como todos vocês que aqui estão, naturalmente têm uma ligação espiritual. Se nós acreditamos que o acaso não existe, é porque as forças e as nossas programações e as nossas sintonias, as nossas afinidades e as nossas necessidades evolutivas e a programação, sobretudo, fizeram com que estivéssemos aqui, né? Então, a gente só pode desejar que vocês sejam perseverantes e muita força aí, não é isso? Bom, então, a União dos Espíritas, até dei um toque no Adalberto, falei, não vai falar da federação, porque a federação seria um órgão, juntamente com a AD, porque a AD trabalha mais com a divulgação, mas a AD não, ela faz parte, né, como uma especializada do Conselho Espírita Internacional. Mas é uma especializada. Quem congrega mesmo é o órgão que representa todos os espíritas no país, o que representa as casas espíritas no país. E seria então a Federação Espírita do Japão, que é um embrião que nós estamos lançando aqui, e que os dirigentes, né, naturalmente, serão convidados a se reunirem numa determinada oportunidade, de comum acordo, para que possam analisar a possibilidade de fundar essa instituição para congregar melhor, no sentido de ter uma representação junto ao Conselho Espírita Internacional. Ficaria assim um entrosamento maior com os espíritas do mundo inteiro. Não que a AD não tenha essa integração, mas ela não é um órgão do Conselho como representante do país, a não ser como uma especializada. A AD é uma especializada, assim como no Brasil nós temos a Associação Médico Espírita, a Associação Jurídico Espírita, a Associação dos Magistrados Espíritas, e assim, dá para falar uns 14, 15 nomes de especializados que nós temos lá. E todas essas especializadas dão suporte para os órgãos de unificação, para as federativas e os órgãos de unificação, né? Então, como as federativas não têm a capacidade de se especializar em todas as atividades, então precisa dos magistrados, precisa da Associação Jurídico Espírita, precisa da Associação Médico Espírita. Então a gente vai buscar a ajuda, a colaboração nos órgãos especializados. E assim a gente vai conseguindo capacitar melhor, atuando, qualificando melhor o movimento espírita na sua atuação, no seu objetivo
primordial, que é da difusão da doutrina espírita, né? Então, e a prática espírita como uma consequência da própria doutrina espírita. E, por exemplo, aqui, né, a gente tem aqui a assistência social adaptada à necessidade aqui do país. No Brasil, em cada país, nós temos, né, a prática espírita adaptada às necessidades. Existem países que não precisa de ter uma assistência social, porque é um país que já conseguiu superar determinados problemas, mas tem outros problemas, né? Então, aí temos que adequar ao funcionamento da casa espírita no atendimento das necessidades que aquele local está comportando. E assim nós realizamos. E esse trabalho que nós colocamos como união, a união antecede o trabalho de unificação, né? Unificar não é padronizar nada, não é engessar nada, muito ao contrário. A unificação é a unificação de propósito, é a unificação dos princípios doutrinários, né? Então, é nesse sentido que nós unificamos. Nós não engessamos a doutrina espírita, não uniformiza nada de acordo, até porque a própria doutrina nos dá ampla liberdade para que possamos trabalhar livremente, de acordo com a nossa escolha, sem que haja uma interferência de uns para com os outros. Mas existem algumas linhas de entendimento que são linhas de entendimento da própria doutrina espírita, e isso nós não podemos abrir a mão, né? Como já falou o nosso Adalberto, a Rádio do Japão, ela divulga o espiritismo, ela não divulga e ela não pode, de acordo com o seu estatuto, trabalhar em outras vertentes doutrinárias. Nós respeitamos todas as tradições doutrinárias, todas as tradições religiosas, procuramos conviver fraternalmente com todas as tradições. O espírita não pode ter nem discriminação e nem afastar-se da sociedade e nem de outras tradições religiosas. Hoje em dia, no Brasil, pelo menos, né, no exterior também, já existem assim, iniciativas para que trabalhos grandes, campanhas maiores, as religiões se dêem as mãos. Não só com encontros ecumênicos são as religiões cristãs. E o interreligioso, quando entra religiões que não são cristãs junto com as cristãs, então nós chamamos de encontro interreligioso, né? Então existe essa diferença. Eu vou no encontro ecumênico. Ecumênicos são só aquelas que professam o cristianismo. E aliás, eles acham que nós não somos cristãos. Então eles acham que reunião com os espíritas é um encontro interreligioso. E a gente muitas vezes mostra para eles, né, aqueles que são da igreja que são cristãos, e nós tentamos mostrar que nós somos cristãos também, né? Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo é o estudo e a interpretação, o detalhamento, o entendimento e a prática do quê? O ensinamento de Jesus. Como é que nós não somos cristãos, né? Se nós tentamos colocar Jesus em nosso coração e se nós tentamos praticar aquilo que Jesus nos ensinou. E nós não somos cristãos? Claro que somos cristãos, né? Alô, amigos. Momento FEB de hoje, nós analisaremos mais um item, mais uma diretriz do plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro do período 2013 a 2017. Trata-se da diretriz número 6, a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita. O que significa isso? Nós temos as orientações de Allan Kardec em várias de suas obras, falando da união, falando da concórdia, falando da benevolência, falando do apoio mútuo, falando da visita, falando da grande família espiritista.
Mas nós temos autores, por exemplo, Emmanuel, desde o ano de 1948, uma mensagem chamada Em Nome do Evangelho, falando sobre a importância da união para que todos sejamos um. Bezerra de Menezes, também pela psicografia de Chico Xavier, numa memorável mensagem Unificação, de 1963, falando da união solidária. Então, como se faz isso? Em primeiro lugar, pela convergência de ideias, de assentamentos, de fundamentos. Convergência no quê? Na obra básica do Espiritismo, na codificação espírita. Então, as obras de Allan Kardec devem ser a base para realizarmos o ponto de união e de convergência dos espíritas, buscando a união solidária e a unificação das instituições espíritas. Acontece que união e unificação não são sinônimos de padronização, ao contrário, é respeito às situações, respeito à diversidade, respeito ao passo a passo, como nós temos que respeitar ao próximo como a nós mesmos. É a mesma ideia. Entretanto, é importante pensarmos em união e unificação do movimento espírita. Nós temos no Brasil 27 entidades federativas estaduais. Elas têm os seus órgãos regionais ou municipais. Essas 27 entidades federativas estaduais se reúnem e constituem o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. É o Conselho Federativo Nacional, CFN, que define propostas amplas de ação, plano de trabalho, orientação ao centro espírita, orientação aos órgãos de unificação, agora diretrizes para as ações da juventude espírita do Brasil. Então nós temos documentos que emanam de uma participação, de uma elaboração coletiva. Esse é o sentido da unificação, apoio mútuo. Nós também temos que lembrar que união e unificação são bases para somarmos esforços. Então, numa cidade, numa região, num estado, quando nós temos necessidade de uma representação do movimento espírita, de uma ação coordenada junto à sociedade, nada melhor do que somarmos esforços e experiências. Isso também é uma proposta da união e da unificação dos espíritas. Assim, nós temos muitos subsídios de natureza espiritual, principalmente da lavra psicográfica de Chico Xavier. A FEB tem livros com as mensagens psicofônicas de Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Nós temos também documentos que são emanados do trabalho coletivo do Conselho Federativo Nacional e campanhas, a campanha em defesa da vida, a campanha Viver em Família, a campanha Construamos a Paz, promovendo o bem, a campanha do Evangelho no lar e no coração. Ou seja, todos esses trabalhos, se adotados, se trabalhados no Centro Espírita, que é a base do movimento espírita, nós estaremos, sem dúvida, contribuindo com a união e a unificação dos espíritas. Pelo vídeo que nós passamos, aquele senhor Antônio César Perry de Carvalho, ele não é mais presidente da federação. Ele ainda era o presidente, por isso que está como presidente. O atual presidente é Jorge Godinho, né, que é um outro senhor. O César, ele é o primeiro secretário do Conselho Espírita Internacional, isso ele continua sendo ainda. Então, o secretário-geral do Conselho Espírita Internacional é o Charles Kemp, da França. No caso, o César é o primeiro secretário, a Elza Rossi, o segundo secretário, né? E tem mais outras pessoas na direção, mas acho que eu vou falar um pouquinho do conselho no final dessa apresentação, se der tempo, ok? Então, vamos falar um pouco sobre o trabalho de união e de unificação.
vamos ver por que é importante, por que é uma necessidade. Se vocês quiserem, nós podemos fazer assim alguma coisa dialogada também. Eu vou apresentando e à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês podem levantar a mão. Aí o Adalberto leva o microfone, né? E a gente pode interagir um pouco também, ok? Porque, na verdade, não é um tema é mais um conhecimento do que é o trabalho de união e de unificação. Porque, às vezes, nós falamos tanto de união, de unificação, e, ao mesmo tempo, também, se nós falamos do Conselho Espírita Internacional, que nós participamos do Conselho, tem os congressos nacionais e internacionais, que são os congressos mundiais, e que nós vamos àquele congresso, né, no sentido de trocar as nossas experiências e tal. Então, é para vocês saberem que existe um movimento organizado da doutrina espírita, do espiritismo, do movimento espírita ao redor do mundo. Não só no Brasil, que tem uma organização, vamos dizer assim, muito mais bem estruturada pelo tempo que o espiritismo, nós atuamos no Brasil. Nos outros países, embora o espiritismo, em alguns países, o espiritismo seja mais antigo, né, já está implantado há mais tempo, mas a grande maioria dos países, o espiritismo não chega assim mais do que 20, 30 anos com esta configuração que hoje nós conhecemos. É como aqui no Japão. Vocês têm o espiritismo aqui há 20 e poucos anos, né? Antes disso, existia assim, alguma iniciativa muito isolada de brasileiro que vinha para cá, mas não com a quantidade de casa espírita que nós temos hoje no Japão e com também dirigentes, trabalhadores que vêm aumentando assim paulatinamente. De ano em ano, a gente vê que o movimento espírita está se estruturando. Agora, para que esse movimento se estruture melhor, eu vejo que com a fundação da AD no Japão, nós tivemos no Japão uma integração maior dos espíritas de todos os locais, de norte a sul do país, né? Então, veja como é importante ter uma instituição que coordena o movimento, porque todo mundo pode fazer o seu trabalho isoladamente. Pode fazer? Pode. Precisa de participar do movimento organizado? Não é uma coisa obrigatória. Porém, nos países, em todos os locais onde existe um movimento organizado, o espiritismo ele é mais forte. Ele se expande mais, ele se organiza melhor. A qualificação das atividades da Casa Espírita, a capacitação dos colaboradores, dos trabalhadores, né, são muito mais efetivos nas casas que participam do movimento de união e de unificação. Porque troca experiência, porque conhece outros grupos, porque discute-se determinados problemas, solucionam-se em conjunto problemas que encontram naquela região ou mesmo no próprio país, né? Então, tudo isso vai propiciando um amadurecimento do movimento espírita, né, no caso aqui do Japão, e vai amadurecendo e vai também com a resolução das questões que vão surgindo no movimento espírita, o próprio movimento vai amadurecendo cada vez mais e vai melhor compreendendo a doutrina espírita. Portanto, melhor começa a atender e levar o ensino da doutrina espírita. Nossa, eu fico muito feliz de ver quantos grupos de estudos que estão surgindo, né? E o que já tem aqui no Japão. A gente sabe da precariedade de tempo, né? Que aqui todos vocês trabalham muito nas suas empresas, onde vocês estão empregados e tudo mais, mas, apesar disso, né, encontramos um tempo e nos esforçamos para o estudo. E sem o estudo é muito difícil de compreendermos bem a doutrina espírita. A gente estuda 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a gente, cada vez mais, nós vamos estudando e chegamos à conclusão que ainda tem mais alguma coisa para entender, né? O próprio Evangelho de Jesus. Você pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo 10 vezes, ou o Livro dos Espíritos 10 vezes. Aí
na 11ª vez, você vai falar, nossa, encontrei mais um ponto que eu tinha entendido diferente e que hoje, com o meu conhecimento, meu amadurecimento, comecei a compreender melhor aquilo que Jesus está nos ensinando ou aquilo que os Espíritos estão nos trazendo, né? Então, nós nos baseamos, o trabalho de união, em algumas mensagens que nós vamos apresentar aqui. Uma das mensagens é um projeto chamado Projeto 1868, de Allan Kardec, que ele deixou a sua época, e se nós analisarmos esse projeto, parece que ele escreveu há 15 dias atrás. Ele só não escreveu da internet e redes sociais, né, quando ele se referia aos meios de comunicação, porque não existiam. Então, alguma alteração, né, adaptação de entendimento, mas o projeto em si é um projeto que ele realmente teve uma visão de futuro. E uma das coisas que ele diz, né, nesse projeto, 1868, que está na Revista Espírita, e também nós encontramos no livro chamado Obras Póstumas, que é um dos livros, né, assinado por Kardec, embora esse livro tenha sido editado após a desencarnação de Kardec, e quem editou foram a sua esposa e o editor que ele tinha. Então, eles editaram. Não sei se Kardec teria editado tudo aquilo, mas algumas mensagens, alguns estudos, talvez ele nem quisesse que publicava. Mas era muito difícil. Então, aqueles que o sucederam fecharam seus ensinamentos, os seus estudos, né, suas pesquisas, e editaram o livro chamado Obras Póstumas. Aqui, nesse projeto, o que nos interessa é quando ele fala o seguinte, que um dos maiores, aqui é obstáculos, viu, gente? O vermelho não ficou bom aqui, né? Capazes de retardar a propagação do espiritismo seria a falta de unidade. Essa unidade aqui, vamos ver o que é essa unidade. O único meio de evitá-la, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes, até mesmo nos mais mínimos detalhes, com toda a precisão e clareza, que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Então, esta unidade da doutrina espírita é que nós precisamos trabalhar para que qualquer espírita de qualquer parte do mundo tenha o mesmo entendimento. A reencarnação, sobre Deus, sobre todos os princípios básicos da doutrina espírita. O entendimento tem que ser igual em qualquer parte, né? Agora, algumas formas não importam, né? Se a casa espírita trabalha assim ou trabalha assado, isso é de acordo com a necessidade do local, necessidade do país, etc. Mas o entendimento dos princípios básicos deve ser igual em qualquer lugar. O entendimento da reencarnação tem que ser igual aqui na China, na Rússia, no Brasil, nos Estados Unidos. Todos os espíritos devem ter o mesmo entendimento, né? Os ensinamentos de Jesus, né? Então, é isso que Kardec se refere à unidade. A unidade de entendimento. A linguagem dos espíritas em qualquer parte do mundo. O que nós entendemos de perispírito aqui tem que ser o que se entende de perispírito em qualquer lugar, né? Aquilo que nós entendemos sobre a comunicação dos espíritos deve ser o entendimento também de qualquer local, e assim por diante. A união de pensamentos e de propósitos. Kardec diz o seguinte, que 10 homens sinceramente ligados por um pensamento comum são mais fortes do que 100 pessoas que não se entendem, né? Então, ele bate muito nessa tecla de que nós devemos observar e que
que nós tenhamos a união, não só a união formal, mas a união em pensamentos e união de propósitos e de corações, porque senão nós não conseguiremos, né, esta união. Aqui nós lembramos, né, de uma mensagem de Bezerra, que ele diz que solidários nós teremos união. Então, todos nós solidários seremos união. Separados uns dos outros, vamos ser apenas ponto de vista individual, de cada um ou de cada grupo. Então, a importância que o Dr. Bezerra nos chama aqui para essa união. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Juntos, sim. Sozinho é mais difícil chegar a um objetivo. Sozinhos, eu penso que uma casa espírita isolada, que não se relaciona com outras casas, ou se um trabalho lá, né, de uma determinada parte do país não tiver contatos com outras partes, então cada qual vai criar o seu espiritismo à moda da casa. Vai criar o seu espiritismo segundo a moda vamos dizer assim, do dirigente da casa, né? E pior, às vezes, de acordo com a orientação do mentor, que às vezes tem orientações muito equivocadas, mas foi o mentor que mandou fazer assim, então tem que ser daquele jeito e vai fazendo um espiritismo cada qual a moda, né, do mentor e a moda do dirigente da casa. Então, é isso aqui que nós entendemos. Ele diz aqui, olha, distanciados entre nós, nós continuaremos à procura do trabalho com que já nos encontramos honrados pela divina providência, né? Então, se nós estivermos distanciados uns com os outros, nós já fomos agraciados e honrados pela divina providência com o trabalho, mas nós continuaremos à procura desse trabalho, porque nós não conseguiremos fazer sozinhos o que juntos podemos fazer mais. Então, trabalhamos e continuamos patinando. Por quê? O projeto do Espiritismo não é um projeto que veio à Terra somente para que meia dúzia de pessoas estudem, conheçam, se libertem consciencialmente, adquiram as verdades maiores, né? Consigam entender a razão da sua vida, o que veio fazer na Terra, qual a sua destinação, a finalidade da vida. E não é só para meia dúzia de grupos, né? Então, por isso que quando nós estamos em conjunto, solidários uns com os outros, nós ampliamos muito mais. Porque um grupo de pessoas pode se equivocar na interpretação, mas se eu troco experiência com outros grupos, então os outros grupos vão naturalmente me mostrar onde estão os equívocos da minha interpretação, e também nós vamos poder mostrar o equívoco da interpretação de outros grupos. Dentro de algum tempo, se nós tivermos humildade, naturalmente, essa troca vai ser muito benéfica e o grupo vai se fortalecer, né? Então, essa é também a ideia da unificação. Na Revista Espírita, puxa vida, eu usei esse vermelho aqui, vocês não conseguem enxergar nada, né? Infelizmente. Então, na Revista Espírita, diz que ele fala assim, assim será com o espiritismo organizado. Você vê que Kardec já falava em movimento organizado naquela época. Ele não disse que o espiritismo, que não deveria existir o movimento, muito ao contrário. Em alguns locais ele fala da importância do movimento organizado. Então, aqui, ele diz, os espíritas do mundo inteiro terão princípios comuns. Os princípios têm que ser comuns, né? Mas a reencarnação lá no meu país é desse jeito. Não, não é desse jeito. Tem que ser igual para todo mundo, né? Que os ligarão à grande família pelo laço sagrado da fraternidade.
mas cuja aplicação poderá variar conforme as regiões. A aplicação daquilo que nós conhecemos na doutrina e aquilo que a doutrina nos traz, a aplicação disso pode ser variável, conforme o local, né? Tem países que têm uma legislação quanto à evangelização infantil. Qualquer pessoa não pode sair ensinando nada para uma criança, nem com o nome de evangelização infantil. Você precisa ser professor, você precisa ter credencial para exercer qualquer tipo de ensino. Então, precisamos adaptar. Tem diversas coisas que precisam de ser adaptadas, não é? Então, essas fórmulas, adequações, vai variar de local para local. Tem determinados países, né, que tem mais um viés científico, filosófico, do que religioso. E tem outros locais que têm um viés mais religioso, um pouco filosófico e nada científico. Quer dizer, o tripé fica meio desequilibrado, porque o tripé, o tríplice aspecto da doutrina espírita, ele tem que ter um equilíbrio, né? A ciência e a filosofia na base, e as duas, a ciência e a filosofia, subindo, né, para chegar no ápice, que é justamente a religião, né? A religião, chegando para a religião, que é por onde nós nos unimos, é por onde nós queremos chegar até a Deus nosso Pai e o grau de nossa perfeição. Então, a ciência vai comprovar, a filosofia vai nos esclarecer, vai nos explicar, e isto vai fazer o quê? Com que nós possamos melhor vivenciar a parte religiosa. Então, tem que ter esse tripé, né? Mas depende do país. E você pode obrigar o tripé equilibrado em todos os locais? Não. Começa desequilibrado e depois vai entendendo, aos poucos vai compreendendo tudo isso, né? Então, aqui, na Revista Espírita, de 1868, de dezembro, diz: conforme as regiões, sem que, por isso, seja rompida a unidade fundamental. Não vai romper a unidade fundamental, mas cada um poderá e deverá adaptar para que o espiritismo possa se apresentar de acordo com a cultura daquele país, né? Então, tem aqui, ó, essa figura mostra aqui as pessoas de mãos dadas, e vejo que entre uma pessoa e outra tem ou flor, outro um coração, ou flor ou coração, não é? Porque são os laços que devem nos unir. E aqui no meio está escrito: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Né, Dalberto? Um bom tempo você ficou sozinho aqui, né? Não ficou? Esse é um valente guerreiro, é um samurai retornando à terra do sol nascente, né? Ele derrubou pela espada um monte de pessoas e etc. E agora ele está reconstruindo com a espada do Evangelho. Oi, mãe, todos nós somos devedores, não se preocupe, não. Não se preocupe que todos nós somos devedores, viu? Imagina quem enfrenta 28 horas e 50 minutos para chegar aqui. Não é verdade? Não é um devedor também? Tem que ser. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade é aquele, nós acreditamos que ele seja ou representante de Jesus ou o próprio Jesus, com esse pseudônimo de Espírito de Verdade, né? Mas isso aí também não importa se é, se não é, fica aí a critério de cada um. Ele diz no Evangelho: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Não que o Senhor vai retornar, porque ele nunca partiu, né? O Senhor disse
eu estarei convosco até o final dos tempos. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o início e sou o fim, e estarei convosco até o final dos tempos. Qual será o nosso final dos tempos? Provavelmente daqui a milhões e milhões de anos, quando a Terra se desintegrar na poeira dos cosmos, né? Então, esse negócio de que o mundo vai acabar em 2012, 2019, 2022, estão empurrando para frente. Quando eu era jovem, dizia que o mundo ia acabar em 2002, né? Aí passou 2002, disse que não era 2002, ia ser 2007. Aí o 2007 passou. Depois disseram, não, é 2009, e passou 2009. Aí teve uma teoria lá, que era 2012, agora estão dizendo que é 2019, né? Então, e diz que vai começar pelo Japão, hein? Opa! Olha, viram? Todo mundo ficou esperto. Mas imagina se Deus ia fazer o planeta Terra, né? Para ter apenas aí quantos bilhões de anos? 6 bilhões de anos para destruir? Demorar um tempão para fazer o sistema solar, um trabalhão danado para acabar assim em tão pouco tempo, não é? Então, na verdade, tudo isso são criações, né, da superstição da mente humana, na verdade. Kardec para quem tiver curiosidade, Kardec trata do assunto, os espíritos tratam do assunto sobre o futuro do espiritismo, o futuro da Terra, que fala sobre a escala espírita, fala também sobre a categoria dos mundos, e na Gênese, lá no final da Gênese, sobre as novas gerações e como que a Terra vai progredindo no decorrer dos milênios e dos milhões de anos, né? Então, podem ficar tranquilos, sossegados, que até tem um roteirinho do progresso da Terra. Bom, Bezerra de Menezes, que é um grande patrono da unificação brasileira, ele diz o seguinte: compreende-se que já é tempo se ligarem todos os esforços dos espíritas para que se cumpra nesta parte do planeta a tarefa que lhe foi atribuída. Ele está se referindo ao Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Por que será que é pátria do coração do mundo, pátria do Evangelho? Porque os maiores problemas estão lá, né? Claro, se não tivesse tantos problemas lá, não precisava de ser a pátria do Evangelho, não precisava de tanto de Evangelho, não é verdade? Se nós precisamos tanto, é porque nós... olha, acho que é um dos únicos países do mundo em que lá nós convivemos fraternalmente com todas as raças do planeta Terra. Cada país tem um representante lá, né? São Paulo, então, é aquele focozinho, né, onde os representantes de todos os países se encontram em São Paulo, no Brasil. Então, é a oportunidade que nós temos lá, grandiosa, por sinal, de aprendermos a respeitar as diferenças, de aprendermos a conviver com as diferenças e de amar as diferenças. Olha que oportunidade bacana que nós temos, né? Aqui também parece ser um pouco assim, não é? Vêm os brasileiros, vêm os peruanos, vêm os mexicanos, vêm os americanos. Enfim, nós estamos aqui também aprendendo a conviver uns com os outros. E o japonês, pelo menos os japoneses que eu conheci no passado, eram aqueles japoneses, os japoneses que foram para o Brasil, pelo menos que nós conhecemos, eles eram muito preconceituosos, não era? Né? Falava gaijinha e já discriminava, né? No dia que eu fui namorar um brasileiro, foi uma guerra na minha casa, porque eu sou casada há mais de 40 e tantos anos. Então, naquela época, era uma coisa difícil. E eu tinha... Meu tio tinha 4 tios. Os 4 tios eram faixa preta. Né? E eles disseram assim, cruzaram os braços e disseram assim, traz o seu namorado aqui. Né?
Então, a discriminação era assim. Falou, olha, gente, se ele não prestar, a gente vai quebrar esse gaijinho, falou para mim, né? Mas, como o meu namorado ele era uma pessoa acordada, ele também era faixa preta, não teve o maior problema. Ficaram amigos, né? Muito bem. Então, a união faz a força, precisamente porque nasce dela o emprego harmônico dos esforços de cada um. A união não é unir, passar uma corda, né, amarrar todo mundo. Não. É unir os laços afetivos e os ideais de cada um e cada qual oferecer a sua soma de contribuição. Sem isso não tem união. A união pressupõe trabalho conjunto. A união pressupõe ali um trabalho de equipe. Então, tudo aquilo que é um trabalho de equipe, aí nós dizemos que é um trabalho de união, né? Onde as decisões são coletivas. As decisões no trabalho de união e de unificação não pode ter um ditador. Tudo bem? Que bom. Sejam muito bem-vindos, viu? O trabalho de união deve ser sempre resultado de um pensamento de decisões coletivas, onde todos têm a oportunidade igual de manifestar a sua opinião, a sua decisão, e que possam, ou por consenso, ou por votação, chegar a um denominador comum, né? Então, esse é o trabalho de união. E, até agora, pelo menos na realidade do nosso país, nós tínhamos lá muitos donos de centros que estavam lá há 70 anos e, quando desencarnaram, viraram mentores ou obsessores, né? Muito provavelmente viraram obsessores, porque ficavam tomando conta, né? Então, aos poucos, não estou fazendo uma crítica destrutiva a esses dirigentes, não. Por quê? Tem local e tem momentos, no passado principalmente, que não tinha opção. E o trabalho de equipe não era um trabalho valorizado como hoje. Hoje nós valorizamos o trabalho de equipe. Hoje nós descobrimos que o trabalho de equipe nós caminhamos mais rapidamente e erramos menos. Então, essa descoberta, que não é de tanto tempo assim, é que nos leva ao trabalho coletivo de união, de unificação e o trabalho de equipe. E o Espiritismo está caminhando a vamos dizer assim, passos mais largos do que no passado, graças a essa nova modalidade de trabalho de equipe, né? Tanto que a gente dá curso de gestão de centro espírita lá no Brasil, exatamente onde a gente trabalha muito a questão da união, da unificação, do trabalho de equipe, e também ensinamos um pouco de parte técnica, né, de como administrar uma casa espírita, sustentabilidade, também a administração do tempo e outras coisas mais que são técnicas de administração. O Dr. Bezerra dizia que da união nascerá um método, porque o método vai nascer naturalmente, espontaneamente, de acordo com o grupo, de acordo com o país, de acordo com o Estado. Olha, no Brasil, a realidade do Nordeste é diferente do Sul. Aliás, não precisa ir falar de Norte e de Sul. A gente pode falar do Centro e o Norte, o Centro e o Sul. Você vai 2, 3 estados para a direita ou para a esquerda, você tem um outro, parece que é um outro país. Até o sotaque é diferente, né? Aliás, eu acho muito bonito num encontro, num congresso brasileiro, ou então nas reuniões que nós participamos do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, onde cada um que se manifesta de acordo com o jeito de falar, né? O gaúcho falando tchê, o mineiro falando
uai, né? O carioca puxando o R assim, né? E o interiorano falando porta, né? E carregando de uma outra. Enfim, é a beleza da diversidade em que todos nós, apesar de sermos diferentes, temos ideais muito iguais, né? Então, isso nos mostra que somos criaturas possíveis de trabalharmos juntos. Se no Brasil, com aquela tamanho continental, com tanta diversidade, conseguimos trabalhar, também o Conselho Espírita Internacional está mostrando que somos capazes de reunir pessoas, um falando chinês, o mandarim, o japonês, falando russo, né? Nós temos hoje espiritismo na Rússia, nós temos espiritismo na Austrália, enfim, cada um falando o seu idioma, e todos nós nos entendemos muito bem, né? De vez em quando precisamos de um intérprete, não é verdade? Mas vai chegar um dia que a nossa linguagem será uma linguagem do pensamento, né? Mas isso vai demorar bastante ainda. Por enquanto, nós precisamos de intérprete mesmo. Então, os espíritas brasileiros têm uma missão, e para desempenhá-la, é essencial que comecemos por nos organizarmos. Isso o Dr. Bezerra de Menezes falou no ano antes de 1900, porque ele desencarnou em 1901, e ele desencarnou, ele era presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele escrevia, antes disso, no ano antes de 1900, né, que ele escrevia para o jornal chamado O País. O País, naquela época, se escrevia com Z. Hoje se escreve com S e acento no I, né? Então, nesse jornal O País, ele falava sobre essas questões. E ele já dizia que era importante nos organizarmos. Organização baseada na união na essência e também união na forma, né? Então, Bezerra foi um grande missionário. Hoje ele é o patrono da unificação nas terras brasileiras, de muitos estados. No estado de São Paulo, o doutor Bezerra atua bastante, né? Nós temos lá o espírito Ismael, que é o responsável pelo Brasil. E assim nós temos os espíritos que são responsáveis, né? Assim como nos antigos hebreus, o Jeová, quem era o Jeová? Era o espírito responsável pelo povo hebreu. E aí eles confundiram achando que Jeová era Deus, né? Mas sabemos que ele era um espírito responsável pelo povo hebreu. Então, vamos ver aqui. Em 1952, olha, a unificação vem sendo trabalhada pela espiritualidade e mostrando e chamando a atenção de todos nós que participamos do movimento espírita, né, que participamos de uma casa espírita, que somos trabalhadores da doutrina espírita, dizendo da importância da união. E aí, nesse congresso, Emmanuel, em 52, acho que ninguém tinha nascido aqui, né? Nem você tinha nascido aqui em 52, não é verdade? Então, a senhora tinha nascido? Não, ainda não. Ninguém tinha nascido, né? Daquele lado, acho que ninguém, né? Acho que nem o Aldo, né, Aldo? Não é verdade? E o doutor Bezerra já dizia assim: trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo no Brasil é prestar relevante serviço à causa do Evangelho Redentor junto à humanidade. Por quê Evangelho Redentor? Porque o Espiritismo, segundo a codificação, é o cristianismo redivivo. É o cristianismo que veio reviver os ensinamentos de Jesus na sua pureza original, né? Não mais com aquelas interpretações que foram inseridas e acopladas no decorrer dos 2000 anos pela conveniência do homem da terra, mas aquele ensinamento deixado por Jesus na sua pureza original. Diz aqui o doutor Bezerra ainda, Emmanuel, reunir
elementos dispersos, concatená-los e estruturar-lhes o plano de ação. O movimento precisa ter um plano de ação? Precisa ter um plano de ação. Aquele que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho lhe serve, né? Mas a doutrina espírita tem um plano de trabalho. O projeto Terra de Jesus tem um plano. A Terra tem um projeto, né? Nossa vida, nós temos um projeto. Cada um de vocês que aqui se encontram tem um projeto de vida. Ninguém nasceu sem um projeto. Todo mundo tem um projeto. Onde está escrito esse projeto? Na nossa consciência, na nossa mente espiritual, nós temos o registro do nosso projeto de vida, né? Então, eu faço isso, eu não sei nem por que eu vou naquele centro. É porque você tem um projeto de vida e a sua consciência sabe que você se comprometeu a ir trabalhar ou de aprender ou de estudar a doutrina espírita. Então, você vai lá, às vezes você não sabe nem por quê, né? Vem para o Japão, empurram a pessoa como Dekasek, né? E porque a situação da vida faz com que ele ache que é melhor vir aqui, que vai ganhar mais dinheiro, e daqui 2 anos vai voltar rico para o Brasil, não é verdade? Mas tudo isso é desculpa que nós mesmos arranjamos para nós, porque na nossa consciência nós temos um projeto que está lá, que nós nos responsabilizamos por ele ao nascer, nessa encarnação, e aí nós realizamos ações que nos levam a aproximar para a realização desses projetos, né? Por isso que a gente costuma dizer que ninguém está em lugar errado, ninguém nasce numa família errada, ninguém nasce num país errado, e quando nasce no país errado, vai para o país certo. Não é? Eu olho para ele, eu só quero ver na hora que eu sair daqui, né? Vou levar uma bronca do meu querido Adalberto. Bom, o Emmanuel diz assim: é serviço de indiscutível benemerência, mas demanda sacrifício pessoal. Tem alguma coisa nessa vida que nós realizamos sem sacrifício pessoal? Não. Nem criar uma família a gente não tem que ter sacrifício pessoal, não tem? Ainda mais você levar avante um projeto, o projeto de Jesus. Por quê? A doutrina espírita, meus irmãos, é projeto de Jesus. Levar um projeto de Jesus é fácil? Não é. Foi fácil para o Pedro? Foi fácil para o Paulo? Né? Para nós ainda é fácil, né? Jesus andava a pé, o Paulo andava a cavalo, nós andamos de avião, de ônibus e de carro. Né? Andamos de Toyota, andamos de... como chama marca do seu carro ali? Não é? Então, nós andamos aí, não precisamos mais andar de... Mira. Então, tá vendo? Então, tá fácil, mas exige sacrifício pessoal de todos nós. Né? Exige levantar cedo no domingo, trabalhou a semana inteira, 8 horas vou dar aula, meu Deus, eu tenho que levantar às 6h30. Né? Isso é sacrifício pessoal? É um sacrifício pessoal, mas a gente se programou para isso, né? Por isso que, às vezes, na hora que você estiver desanimando, na sua prece, parece que você revigora, falou, nossa, ontem eu queria desistir, hoje eu não quero mais. Por quê? Recebeu um apoio espiritual do nosso mentor espiritual, do mentor espiritual do Projeto Terra. Então, nós não estamos nunca desamparados, né? Aqui, diz assim, o nosso Emmanuel, demanda sacrifício pessoal. Demanda o quê? Oração e vigilância. Olha, isso também. Nós não podemos deixar de lembrar que precisamos orar, porque através da oração nós estamos ligados com aqueles que estão cuidando, né, ou que conhecem o nosso projeto pessoal. Então, eles vão nos ajudar. E aqui diz assim, na fé renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de renunciação. Olha, não é fácil você trabalhar
pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo. Não vai ser fácil, né? Mas aqui nós estamos falando com trabalhadores. Isso aqui não é uma sessão de atendimento fraterno para pessoas que vieram buscar socorro na casa espírita, não é verdade? Então, nós estamos falando de nós dirigentes para nós dirigentes e trabalhadores. Então, é preciso ter essa conscientização, porque vai ter muitos momentos na nossa vida que a gente vai enfiar a cabeça no travesseiro e falar, eu não quero mais levantar hoje. Não levanto, não vou mais para o centro. Né? Isso é muito possível, porque as nossas forças interiores, ainda, vamos dizer assim, mais fracas que nós carregamos, muitas vezes nos puxam para a desistência. Mas aí, na oração e na vigilância, nós nos renovamos a nossa fé. A nossa fé renovadora vem exatamente da nossa oração da vigilância, porque aí o nosso mentor espiritual vai lá e nos resgata novamente, reconduzindo-nos para o caminho que nós temos que seguir. Né? Aqui nós vamos encontrar ainda essa mensagem sobre unificação, porque a gente traz as mensagens, que não adianta a Júlia chegar, falar. Quem sou eu? Nada. Eu sou apenas uma Júlia. Né? Adalberto é apenas o Adalberto. Mas o Emmanuel é Emmanuel, André Luiz, se você fala em Bezerra de Menezes, você fala em Jesus, você fala as palavras dos ensinamentos dele são muito mais confiáveis do que aquilo que nós pensamos. Porque nós não somos nem... ninguém de nós somos assim grandes missionários. Somos alguém que recebeu... Oi? Um grãozinho de areia. Nós somos aqueles que recebemos a oportunidade bendita, abençoada e misericordiosa, né, por parte da espiritualidade, para que a gente possa dar uns passos para frente, para poder, primeiro, resgatar muitas coisas, né, pegar a nossa espada de samurai, guardar, transformar a nossa espada na espada do Evangelho. Então, isso é uma oportunidade nossa, é uma oportunidade bendita nossa, de trabalho, de nossa evolução. Então, requer realmente muito sacrifício. Por isso que a gente traz as mensagens e diz de quem são essas mensagens. Né? Não precisa acreditar em mim, mas acredite no Bezerra de Menezes. Não precisa acreditar no Adalberto, mas acredite no Emmanuel, não é verdade? Ou no Kardec. Então, o Bezerra de Menezes diz assim, a unificação é urgente, mas não é apressada. É urgente porque estamos atrasados. Emmanuel diz que nós estamos 600 anos atrasados no caminho da evolução do nosso planeta Terra. 600 anos atrasados. Nós já deveríamos estar na metade da era da regeneração. Porque a era da regeneração, essa fase de transição, vai demorar cerca de 1000 anos, mais ou menos. Nós estamos no começo dela. Né? E nós estamos 600 anos atrasados. Então, a unificação é urgente, mas não é para postergar tanto tempo. Mas também não é apressada. Por quê? O passo que eu dou, o passo que ele dá, o passo que cada um de vocês dão, é de acordo com a capacidade do caminhar da perna de cada um, da capacidade de assimilação, de entendimento, de compreensão, de apreensão e da capacidade de praticar em si mesmo. Isso vai variar de cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo da entrada na cidade de Damasco. Você sabe o que é a cidade de Damasco? Que o Paulo estava entrando na cidade para ir lá matar os cristãos, né? E aí estava a porta da entrada de Damasco, aí uma luz muito forte apareceu assim, e ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, como Paulo estava sobre o cavalo, ele levou um susto e aquela luz o ofuscou, e ele literalmente caiu do cavalo e esborrachou no chão. Não é? E aí, a voz, que é Jesus, fala para ele que por que o persegues? E aí, a partir deste momento, ele se ajoelha e diz assim, Senhor,
que queres que eu faça? E ele foi o maior pregador da doutrina do Cristo. Foi o maior, é o vaso escolhido por Jesus para levar o evangelho dele, de Jesus. Evangelho significa boa nova, né? As boas notícias trazidas por Jesus para todos os corações, né? Muito bem. Então, o Emmanuel diz, urgente porque define objetivos, mas não é apressada, porque não devemos violentar a consciência. Não adianta você querer levar a doutrina espírita, né, para uma comunidade que acredita que em poderes supersticiosos, vamos dizer assim, de superstição, e que ainda está numa outra fase de entendimento, você querer levar a doutrina espírita. Você tem que, naturalmente, não violentar a consciência, né? Até porque o espiritismo não faz proselitismo, né? Ressaltar a configuração tríplice da doutrina espírita, que nós já falamos. Trabalhadores, oportunidade de realizar nobres e dignas tarefas. Manter intactas as bases kardecianas. Isso é recomendação de Dr. Bezerra de Menezes, quando ele fala da unificação. Foi o que está no Estatuto da AD. Não é verdade? Não está lá no Estatuto? Manter a base kardeciana. Então, Kardec deve ser a nossa base. Ah, mas Kardec escreveu há 150 anos, já está ultrapassado? Não, não está ultrapassado. Por quê? É como o Evangelho de Jesus. Ele escreveu nos trouxe há 2000 anos atrás. Está ultrapassado? Não, não está. Não está porque cada vez que você reencarna, cada vez que você progride um pouquinho e cada vez que você reanalisa o Evangelho de Jesus, você vê aspectos que você não conseguia enxergar. Daqui a 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, não sei quantos mil anos para frente, nós ainda estaremos analisando e percebendo novos aspectos do Evangelho de Jesus e tentando aplicar isso nas nossas vidas, né? Daqui a 10.000 anos ainda estaremos necessitando de aplicar, porque o ensinamento de Jesus são leis universais, são leis que valem em qualquer parte do universo. Amar ao próximo como a ti mesmo. É uma lei universal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É lei universal. Isso vale na Terra, isso vale lá no sistema de Capela, lá em Órion, vale numa outra galáxia, na Via Láctea, do outro lado da Via Galáxia, vale em qualquer parte, né? Porque são leis universais. Então, e assim também a base kardeciana. O Espírito de Verdade, Jesus, né, e a pleia dos Espíritos Superiores não iam trazer a codificação, o Consolador prometido, a terceira revelação, para valer 150 anos e acabar, e achar que já precisa de ser trazido uma nova revelação, né? Não é assim que acontece. Vai demorar muito tempo até que nós compreendamos o que está lá nos livros da codificação. Quanto mais eu estudo a ciência, mais eu chego à conclusão que os livros da codificação já estavam lá. Por exemplo, a teoria da relatividade que Albert Einstein trouxe somente em 1905, se você pegar a Gênesis, se ele tivesse 25 anos antes pegado e estudado a Gênesis de Allan Kardec, né, no capítulo que fala sobre o tempo e que fala sobre a cosmogonia, e é um capítulo que estuda sobre a questão de duração do tempo, espaço, essas coisas todas. Toda a teoria da relatividade que Albert Einstein trouxe está lá, né? Mas aí também tem outra coisa. Vem os precursores, né? Quando Jesus trouxe a lei do amor, precisou que, com 500 anos de antecedência, Sócrates, Platão e outros filósofos viessem plantar uma parte daquilo que Jesus ia semear, eles já trouxeram para ir plantando nos corações e nas reflexões das pessoas. Porque se fosse assim, de repente,
pela primeira vez, Jesus trazendo a lei do amor, quando todo mundo estava na lei da justiça com as próprias mãos, do olho por olho, dente por dente, vingança por vingança, não é? Então, a semente de Jesus não germinariam. Então, eles mandam os seus precursores antes, aqueles que vão arroteando a terra para que as palavras mais altas possam chegar nos corações das pessoas, né? Então, é por isso que a gente diz que tanto o Evangelho de Jesus quanto os ensinamentos da doutrina espírita, isso ainda servirão durante muito tempo para nós, e cada vez que vamos analisando o livro dos Espíritos e os livros da codificação, nós vamos encontrando ali verdades que a ciência está comprovando, não é? Por exemplo, a reencarnação. A reencarnação está um passo para o reconhecimento da ciência, porque as evidências são tão grandes ao redor do mundo inteiro que não tem como mais calar a boca de ninguém. Só nós não aceitamos ainda 100% o homem do nosso planeta Terra, porque existem algumas forças de resistências por interesses, por orgulho, inclusive, uma questão de orgulho, né? ou de segurar a rédea do poder nas suas mãos, então não admite certas coisas, né? Mas assim como a reencarnação, muitas outras coisas, até eu falei isso ontem lá no Centro Espírita dos nossos irmãos lá, do Aldo, né? Tem muitas outras coisas que já estão em vias de serem comprovadas. E não vai demorar muito, não. Quer dizer, também não é para amanhã. Mas também não vai ser, quem sabe, na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, isso já será uma comprovação científica, assim como a teoria de Darwin foi uma comprovação científica, e aí as religiões espernearam, reclamaram, repudiaram, mas não teve jeito, todo mundo estudou na escola, não foi? Todo mundo estudou teoria da evolução, teoria de Darwin na escola, a não ser que a gente fugiu da escola. Ou então faltou na aula da teoria de Darwin. Tem gente que faltou na aula de teoria de Darwin. E assim por diante. Bom, então, esse trabalho de união é uma atividade meio. Eu já sei que olha, já passaram 5 minutos, né? Mas é uma atividade meio que tem o objetivo de fortalecer e facilitar a ação do movimento espírita na sua atividade fim. Então, unificação não é o objetivo final. O trabalho de união, de unificação, é uma atividade para atingir um determinado fim, para atingir a atividade fim, que é a de promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Então, o estudo, a difusão e a prática é o nosso objetivo. A união e a unificação é um meio para que nós utilizamos para reunir a família espírita, como nós estamos fazendo aqui, para trocar ideias, porque certamente, ao saírem desse simpósio, vocês vão refletir, né? A Júlia não está trazendo nenhuma verdade absoluta. Nem os espíritos trazem, os citados espíritos trouxeram a verdade absoluta. Até porque a verdade absoluta, nosso planeta não comporta ainda. Nem Jesus trouxe a verdade maior, a verdade absoluta, porque é relativo ao nosso grau de adiantamento, né? Ele disse, eu lhes enviarei um Consolador prometido, porque não suportaríeis tudo aquilo que eu fosse ensinar para vocês agora. Então, mais para frente, nós vamos trazer outros conhecimentos. E o Espírito de Verdade, né, o Consolador prometido, ele trará outras informações adequando ao nível de conhecimento e de adiantamento do nosso planeta Terra. Então, aí eu coloquei alguns manuais que as casas espíritas poderão utilizar para se organizarem, né? Por exemplo, a orientação ao Centro Espírita, vocês podem baixar no site da FEB, pode baixar no site da USE.
é www.usesp.org.br, ou então na FebNet. Vocês podem também baixar lá. Ou então vocês baixam na casa do Adalberto, que ele tem exemplares arquivados na biblioteca dele. Né? Então, tem os manuais. Esses manuais, orientação, assistência e serviço de promoção social, é importante a filosofia do trabalho dos espíritas, mas a legislação vai depender de cada país. O que tem aqui é a legislação do Brasil, né, para o brasileiro. Aqui nós temos um plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, que no início da nossa palestra, o César Perry falou do plano geral de trabalho para o movimento espírita brasileiro de 2003 a 2017. Né? Então, nós trabalhamos em cima desse plano de trabalho no Brasil. Não tem um plano de trabalho para o Japão, mas, quem sabe, mais para frente, quando vocês tiverem a Federação Espírita do Japão e o movimento espírita estiver mais organizado, porque vocês já estão semi-organizados, né? Estiver mais organizados, então vocês poderão sentar e montar um projeto para o Japão. Um projeto em todas as atividades, né? E aqui, olha, esse aqui é de comunicação social, orientação à comunicação social espírita. Que é isso? É um manual que nós damos para as nossas casas espíritas, porque quem é o comunicador, ele tem que saber comunicar bem o quê? Não é de qualquer jeito que você não comunica, né? Porque muitas vezes você comunica e não comunicou nada. Mas você vê. Agora tem o pessoal dos amigos da Luz, né? A Rede Amigo Espírita, Amigos da Luz, que estão ensinando princípios doutrinários e assuntos doutrinários de uma maneira assim mais light, mais alegre, não com irreverência nem com falta de respeito, mas tudo dentro do respeito, mas de uma maneira alegre. Então, isso é mais fácil de você levar, atingir o entendimento das pessoas mais jovens, né? Então, achei muito bacana, viu? Vocês vão adorar. Vocês vão apresentar, Aldo, hoje, né? Vão? Então, que bacana, vocês vão adorar. Vocês não perdem por esperar as apresentações que o grupo vai realizar aqui para vocês. Eu adorei. Eu estava falando aqui com a Adalberto, acho que como é que chama a esposa do Aldo? A esposa do... A Terumi? Eu acho que ela representa melhor do que a atriz que faz a encenação da peça mesmo, né, do vídeo. É bacana. Bom, então, vamos... eu acho que nós podemos ficar nessa transparência aqui, que o restante era mais assim para falar um pouco sobre o funcionamento da União, né, da Federação Espírita Brasileira, e eu ia entrar um pouquinho no detalhe do Conselho Espírita Internacional, dos objetivos, etc. Mas isso aí, se der, eu falo. Se não der, também não tem problema. Fica de lição de casa para ele apresentar. Não é isso? Numa outra oportunidade se apresenta. Ok? Passamos da hora um pouquinho, não é isso? A barriga já está roncando de todo mundo. Então tá. Gente, vamos... Você quer que eu abra a pergunta, Adalberto? Tá bom. Tem alguma pergunta? Uma colocação? Uma discordância? Né? Eu sou muito democrática, né? Então, pode discordar. Eu aguento numa boa discordar, as discordâncias também, né? As concordâncias, discordâncias, os elogios e as críticas, né? É assim que a gente vai crescendo. Eu só posso crescer se alguém disser, olha, Júlia, tal coisa não concordo. Ou então, tal coisa, eu penso que é assim. A gente vai refletir, né, na posição do outro, ok?